História humana com relação a Deus e a vida espiritual. A gente está vivendo no meio de um mundo que está uma violência tão desenfreada, pecados terríveis acontecendo, coisas verdadeiramente abomináveis no meio de uma sociedade que a cada dia se supera com seus pecados. E tem gente que às vezes pergunta: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não toma uma posição? Até quando vai perdurar isso? Esses horrores, esses acontecimentos. Amados e amadas, Deus está acompanhando tudo de muito perto. Agora, Deus não age a partir das emoções humanas. Deus não se controla pelo tempo humano. A Bíblia diz que para todo propósito tem um tempo definido por Deus debaixo do sol. Deus tem uma hora de agir. E a hora da ação de Deus é a hora da justiça. Glória a Deus. Nós vimos aqui no primeiro texto a incoerência da compreensão humana com relação ao sofrimento de outra pessoa. Jesus vai passando com os discípulos, tem um homem cego de nascença. E quando passam por aquele homem, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, que ainda não tinham experiência, intimidade profunda com Jesus, fazem uma pergunta: Senhor, quem pecou? Este homem pecou? Ou os pais dele pecaram? Para que ele nascesse cego. Então veja que os discípulos ali fizeram uma abordagem, levando-se em conta que eles também sabiam que o homem havia nascido cego. Ora, se ele nasceu cego, ele não poderia ter pecado. Porque a criança não tem pecado, não é verdade? E o contexto de justiça de Deus leva em conta as práticas das pessoas. Foi isto que o profeta Ezequiel, usado por Deus, transmitiu para a sua nação, para o seu tempo, para a sua época. Porque alguém achava que mesmo numa família sadia moralmente, uma família estruturada, uma família coerente, uma família de pessoas boas, cujos pais não praticavam nada de errado, observavam os conceitos divinos, praticava retidão, vivia em justiça. Aí o profeta, no começo, ele usa a expressão: naquela família veio um filho que não seguiu os preceitos de Deus que os seus pais praticavam. E aí viveu exatamente o contrário, praticando pecados, fazendo desordens, envolvidos em tanta coisa que não prestava. E aí Deus faz uma pergunta: este filho vai viver ou vai morrer? O pai deste filho vai viver ou vai morrer por causa da maldade do pai? Às vezes o ser humano, quando está na flor das suas emoções, não avalia direito. E nós vemos muitas injustiças ocorrendo no mundo. Inocentes que pagam por culpados. Pessoas que não devem nada sendo vituperadas, vilipendiadas.
em lugar de alguém que fez tanta coisa errada. Aí configura-se uma injustiça. Mas como disse a princípio, Deus não age por emoções. A Bíblia apresenta Deus como um ser justo. Aleluia. Aí Deus instrui o profeta, inspira o profeta e usa o profeta para dizer não. O filho que agiu erroneamente, ele vai pagar pelo seu erro. Mas o pai dele, que agiu corretamente, viverá, porque não foi ele quem praticou o erro. Aí o Senhor dá um veredito na sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, e nem o pai pagará pela maldade do filho. Ou seja, nós somos seres individualizados diante de Deus. Deus não olha para o contexto da nossa família. Deus não age por complacência. Deus age pela prática de cada pessoa individualizada. Glória a Jesus. Se Deus punir o filho por causa do pai, ou se Deus punir o pai por causa do filho, ele quebra uma regra que lá no princípio, na criação, ele mesmo instituiu, chamado a lei do livre arbítrio. Nós somos pessoas inteligentes. Nós somos pessoas que podemos viver socialmente como vivemos. Em grupos de famílias, formamos cidades, vilas, povoados, nações. Isto só acontece porque nós somos inteligentes, sabemos conviver. Mas no meio de multidões, de milhões de pessoas, no caso do Brasil, mais de 200 milhões, no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas, Deus não vai agir em uma comunidade por causa de um transgressor. As consequências podem até ocorrer, mas Deus não pune diretamente alguém pelas falhas de outrem. Diante de Deus, cada ser humano é responsável pelos seus atos. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: não, ele não pecou para nascer cego. Seus pais também não pecaram para que ele nascesse cego. Ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Aleluia. É diferente de uma vontade permissiva de Deus para uma vontade punitiva de Deus. A vontade punitiva de Deus passa pelo campo da justiça. E no campo da justiça, Deus só pune quem merece punição. E Deus também só absolve quem merece ser absolvido. E quem é que merece, pastor, então ser absolvido? As pessoas diante de Deus que merecem absolvição são aquelas que o profeta Ezequiel falou. A pessoa ímpia se convertendo dos seus maus caminhos, abandonando as suas práticas erradas, os seus pecados, e se voltando para Deus, então ele viverá. Aleluia! Aleluia! E por que ele viverá? Porque ele fez uma troca, fez uma substituição, deixou a vida de pecado, deixou a vida de maus atos e agora vive uma vida diante de Deus. Glória a Jesus. E aí mais uma vez é invocado a justiça divina, não pelos atos próprios das pessoas, porque a Bíblia diz que os nossos melhores atos são como trapos de imundícia. Mas o ser humano, quando se converte,
ele não está invocando as suas práticas, ser uma pessoa boa. Seus familiares são pessoas boas, os seus pais são pessoas boas, a sua ficha pregressa, ou folha corrida, ou antecedentes são bons, nada disto é levado em conta. A justiça divina só observa um feito capaz de anular toda a transgressão do ser humano. E este feito não é entre os humanos normais, não entre nós, mas este feito foi a ocorrência do Calvário, há 2000 anos atrás aproximadamente, onde Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue, aleluia, em meu favor, em nosso favor, em teu favor, assumiu os erros nossos e pagou com a vida e com seu sangue na cruz. Aí quando o homem, quando a mulher reconhece o seu estado de pecado, de erro, de transgressão, ele apela, não, repito, para a sua vida própria, a sua família, tradição, religião, etc, etc. Mas ele apela para o Calvário. Aleluia. E lá no Calvário há sangue carmesim. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz como Deus na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O único ato capaz de isentar o homem da punição eterna, da morte eterna, do abandono eterno da presença de Deus, é o Calvário, onde Jesus pagou por nós. Então, caríssimos amigos e amigas que nos ouvem nesta hora, as consequências dos nossos pecados nós mesmos vamos assumir. Nós seremos responsabilizados diante de Deus. Eu nunca pagarei por um pecado de um filho meu ou da minha linda filha ali, mas ela também não vai pagar por pecados meus. Eu sou responsável pelos meus atos, assim como ela será responsabilizada por seus atos. Mas Jesus pagou o meu pecado e pagou o dela também, e pagou os nossos e o de todos vocês que aqui estão, de todo o Riacho Fundo, de todo Ipecaetá, de toda a Bahia, de todo o Brasil, do mundo inteiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora, para que eu desfrute desta benesse, desta bênção, desta dádiva, o que é que eu devo fazer? O profeta deu a receita: converter. O que é converter? Converter é mudar. Através da conversão a pessoa muda de opinião, muda de direção. É um ato que o Espírito Santo opera no interior da pessoa a partir do reconhecimento do pecado. Eu jamais vou ter desejo de voltar numa estrada que eu esteja trafegando errado, se eu não reconhecer que eu estou na direção errada. Se eu quero ir para Santo Estevão, é para lá, não é? E eu tomar a direção de cá, eu vou para onde? Vou para Ipecaetá. Mas eu só vou chegar em Santo Estevão se eu reconhecer que a direção para cá está errada. Aí eu vou parar, fazer a manobra e retomar a viagem para cá. Isto vai a partir do reconhecimento. Quando nós reconhecemos que estamos errados, nós queremos mudar do erro para acertarmos, aí sim o valor do Calvário opera em nossa vida. Isto a Bíblia chama de conversão. E esta conversão é um desejo de cada pessoa. Se a pessoa não tiver desejo de converter-se,
vai continuar no erro e vai continuar pagando pelo seu erro. Porque disse a Bíblia, nós lemos aqui, a alma que pecar, esta morrerá. Mas não precisa ninguém morrer no pecado. Morte aqui fala da separação de Deus. Não precisa ninguém ficar separado de Deus. Jesus veio para nos unir a Deus. Amém? Portanto, fica aqui a nossa palavra nesta noite. Para os nossos amigos, você que ainda não é um crente, não é um cristão. Cristão, na verdade, todos somos. Mas ainda não é um seguidor de Jesus. Ainda não serve a Jesus. Ainda está no mundo, vivendo ainda pelos prazeres, pelas atrações do mundo. Você precisa pensar sobre isso.